Você sabia que a substituição tributária, às vezes, ela não é um problema para o seu negócio, às vezes ela é uma solução que te traz mais dinheiro do que você imagina? Ah, Anderson, para com essa loucura. Não, calma que eu vou explicar para vocês. Vem comigo que eu vou deixar todos os detalhes aqui para você. Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Anderson Souza, aqui do canal Café Tributário, e hoje eu tô fazendo um vídeo diferente, né? Geralmente eu falo que a substituição tributária é o mapa do inferno, hoje eu tô falando ao contrário, mas que loucura é essa? Voltou atrás, Anderson? Não. Calma aí que eu vou explicar para vocês. E eu estou falando isso porque esse assunto está recente aqui na minha cabeça, porque nós acabamos de executar um trabalho aonde ter a substituição tributária, ela passa a ser mais benéfica para aquele cliente do que não ter a substituição tributária. E olha que isso é raro, mas isso envolve a questão de compra do produto. E eu vou explicar para você poder entender, poder aí analisar as suas compras e as suas vendas, e você também que está aqui acompanhando, que tem clientes aí do e-commerce, clientes que trabalham com produtos de substituição tributária, fica atento e levar essa informação para o teu cliente. Então vamos lá, ó. Vamos entender, tá, um pouquinho, tem vários vídeos de substituição tributária aqui no canal, então vocês podem aí, usufruir de muito conteúdo que já tem aqui no canal. Mas vamos entender o seguinte, o que é a substituição tributária, né? Substituição tributária é o primeiro da cadeia, seja o industrial ou importador, ele vai e recolhe o ICMS de toda a cadeia até chegar ao consumidor final, beleza? Legal. Dali para frente, ninguém mais deve recolher o ICMS, certo? Eu não tenho mais direito do crédito e também não recolho mais o ICMS. O que acontece aqui que pode ser aí um calcanhar de Aquiles para vocês se saírem da substituição tributária? Vou pegar o caso de um e-commerce aqui, que nós atendemos vários e-commerce aqui, então fica mais fácil da gente falar. Imagina o seguinte, o e-commerce ele vende já para o consumidor final. Então ele pode vender para operação interna, ele pode vender para operação interestadual. Legal. Só que a aquisição dele pode ocorrer tanto da indústria, ele pode também importar o produto, ou ele pode comprar já de um distribuidor. E aqui nesse terceiro ponto que está a grande sacada e o segredo disso tudo. Quando eu compro do industrial, tá? Já vem o ICMS e o ICMS-ST destacado na nota. A soma desses dois caras nós chamamos de ICMS suportado. Por que é ICMS suportado? Porque é o ICMS que refere-se a toda a cadeia até chegar ao consumidor final. Por isso que ninguém mais paga ICMS. Só que tem um cara aqui que é o intermediário entre o industrial e o e-commerce. E esse cara é o distribuidor, tá? Imagina que esse fabricante está em São Paulo, o distribuidor também está em São Paulo. E você, e-commerce, também está em São Paulo. Estou falando São Paulo, mas pode ser Minas, pode ser Rio Grande do Sul, enfim, a questão é, tá tudo dentro do mesmo estado, essa operação, tá? Então imagina o seguinte, o industrial vendeu para o distribuidor. O distribuidor, ele recebeu aquela nota com o ICMS e com o ICMS-ST destacado, legal, ele não tem o direito do crédito, e aí ele vai vender, ele também não paga ICMS. Quando o e-commerce recebe essa nota, ele está recebendo de um cara sem destaque de ICMS. Por quê? Porque o ICMS total foi recolhido lá pelo industrial. A gente chama esse distribuidor de substituído, tá? Porque o substituto é quem recolhe o ICMS-ST. O substituído é quem já recebe o ICMS-ST já retido, já recolhido. Legal? Aí eu estou vendendo dentro do estado. O e-commerce foi e vendeu para dentro de São Paulo também. Pode ser Minas, pode ser, enfim, qualquer estado. Mas a operação ocorreu dentro do estado. Quando eu vendo, eu também vendo sem o ICMS. Presta atenção nisso, tá? O que o fisco fala? Se você dentro do estado vendeu abaixo do IVA, né, ou do MVA, ou do preço fixado, nós podemos ter os três cenários, mas que tudo é substituição tributária. MVA para alguns estados, IVA para outro, e margem de preço ali, preço fixado em alguns tipos de produto. Tudo é substituição tributária, então não vamos confundir isso, tá? Se eu falar IVA, já imagina que é o seu MVA, é a mesma coisa, tá? Imagina que, quando eu vendi esse produto, eu não destaquei o ICMS porque ele é um produto com ST, que já foi recolhido lá atrás, se eu tivesse que destacar o ICMS. Então, imagina um produto, R$1.000 versus 18%, daria R$180. O que o fisco fala? Se todo o ICMS suportado da operação for menor do que você deveria pagar, você tem que complementar o imposto.
Se o ICMS-ST mais o ICMS próprio, todo o ICMS suportado, que já foi recolhido, for maior do que você deveria recolher, você pode ressarcir. É por isso que a gente chama de diferença de margem. Todo mundo fala assim, vou ressarcir o ICMS-ST. Não é ressarcir. Pode ser ressarcimento ou complemento do imposto, tá? Porque se a minha operação tem uma margem alta, possivelmente eu tenho que complementar o imposto, porque a margem que foi utilizada lá do IVA, do MVA, ela foi abaixo. E regra geral se a minha margem aplicada ela é maior do que do IVA, eu complemento. Se a minha margem aplicada ela é menor do que o IVA que foi aplicado, eu tenho a ressarcir. Legal? Beleza. Só que, quando eu compro do distribuidor, que aí é o ponto-chave do negócio, o ICMS e o ICMS-ST que foi retido foi do industrial. Não foi do distribuidor aplicado à margem dele. Então, quando eu faço a comparação lá do e-commerce que trabalhou com a margem final, talvez de, 30%, mas o industrial, quando o ICMS-ST mais o ICMS próprio foi recolhido, foi inferior a 30%, eu tenho direito a ressarcir. Mas se foi maior, eu tenho que complementar. E aí que está o ponto. Quando tem um intermediador, que é um distribuidor dentro da cadeia, ele aplicou a margem dele na venda. Mas o que eu vou comparar não é com a margem dele, é com a margem do industrial, de quem vendeu para ele. Então, como eu já estou no terceiro da cadeia, a minha margem vai ser muito superior ao que aquele cara aplicou no início da cadeia. E é por isso que dá, geralmente, ICMS a complementar ao invés de ressarcir. Mas isso é ruim? Não. Isso é muito bom para o teu negócio. Por quê? Porque dentro desse jogo você não faz a opção pelo ROT, que é o regime optativo de tributação, porque quando você faz a opção pelo ROT, vai acontecer o seguinte, o fisco fala, tá bom, então você não precisa complementar e não me pede o ressarcimento. Dentro do estado, nossa operação tá tudo certo. Agora, quando ocorrer operação interestadual, você pode recuperar. Aí beleza, aí é sem discussão. A galera até confunde isso. É só nas operações internas. Agora, se eu estou vendendo com uma margem muito acima do que foi recolhido no início da cadeia, cara, eu não opto pelo ROT e estou pagando menos imposto. Porque daí eu estou entrando com essa mercadoria com um custo tributário muito inferior e estou aplicando a minha margem que não está sendo tributada. Então a gente precisa avaliar, até por exemplo, se eu tenho um e-commerce e tenho uma empresa de varejo, de loja física, talvez a loja de varejo vale a pena eu trabalhar com esses produtos sem optar pelo ROT. Mas já no e-commerce, que é outra linha de trabalho, que eu vendo muito no interestadual, talvez valha a pena optar pelo ROT. Enfim, precisa ser analisado cada caso. E a grande sacada que eu trago aqui para vocês é porque eu vejo muitas lojas físicas migrando para o e-commerce, colocando tudo no mesmo balaio. É aqui que está ponto de análise. Você precisa entender que, às vezes, você trabalhar com negócios diferentes, com CNPJs diferentes, para cada tipo de frente de situação, pode trazer uma economia tributária. Por isso que eu bato na tecla. Você não pode pegar conteúdos da internet aí que fala assim, se você trabalha XXX, faça isso. Se você trabalha X, não existe isso. Não existe isso. Toda empresa tem que ser analisada. Então, primeiro, faça um diagnóstico. Faça um planejamento tributário. O planejamento tributário, para mim, é a arquitetura do projeto. Primeiro a gente cria o projeto, depois a gente constrói. Não constrói sem projetar. Você já imaginou construir uma casa sem você entender qual a profundidade do alicerce que você tem que fazer? Sabe? A estrutura toda do negócio, e se eu sair já levantando parede, não é assim que funciona. Essa casa vai cair. E as pessoas criam as empresas assim, levantando sem a estrutura. Então o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é: estruture um projeto, um planejamento tributário, para o teu negócio, não com base em conteúdo de internet, porque isso é generalista. Por exemplo, o que eu estou falando aqui é generalista. Se você pegar esse vídeo que eu estou falando aqui e aplicar o que eu estou falando, pode dar ruim no teu negócio. Então o que eu estou trazendo você aqui para a realidade? Eu estou trazendo você, motivando você a fazer um planejamento tributário da tua empresa. Primeiro uma análise, construa um projeto, identificou, aprovou, começa a construção.
É assim que funciona. Legal? Gostou da dica? Então faça o seguinte, comenta aqui o que você achou, até que se você não entendeu nada, fala assim, não entendi nada do que você falou. Fala pra mim, porque daí eu vou saber que eu preciso gravar diferente. E agradeço você que segue o nosso canal, e se não segue, pelo amor de Deus, já segue aqui, dá uma força aí, né? E compartilha esse vídeo.